Meu nome é Letícia. E estou prestes a compartilhar algo que nunca revelei a ninguém. Tenho 29 anos, sou jornalista, e sempre acreditei que as histórias mais assustadoras eram aquelas que eu mesmo escrevia para os outros lerem. Mas nos últimos meses, minha própria vida se tornou uma narrativa de terror que nem nas minhas piores imaginações eu poderia ter criado. Tudo começou de forma banal, com a chegada de uma carta, sem remetente, apenas meu nome gravado à mão em uma caligrafia que parecia ter saído de outro século. O papel estava amarelado, envelhecido pelo tempo, e ao abri-lo, encontrei uma única frase escrita em tinta desbotada: "Lembre-se de quem você é." Era uma mensagem enigmática, e por um momento, acreditei que fosse uma brincadeira de mau gosto, talvez algum tipo de publicidade bizarra. Mas aquela frase ficou presa na minha mente, como um eco que se recusava a desaparecer. Naquela mesma noite, fui invadida por um sonho diferente de qualquer outro que já tive. Fui transportada para um lugar que nunca tinha visto antes, mas que, de algum modo, parecia assustadoramente familiar. Era uma mansão antiga, seus corredores intermináveis e cheios de sombras, como se o próprio ar estivesse impregnado de segredos e mistérios. Eu caminhava por aqueles corredores com a sensação de que estava sendo guiada por algo, ou por alguém. No final de um corredor escuro, encontrei um espelho, grande e imponente, com uma moldura de ouro envelhecida que parecia ter visto muitos séculos passarem. Ao me aproximar, senti um frio percorrer minha espinha, e quando olhei para o meu reflexo, o choque foi instantâneo. Não era apenas eu que estava ali. Havia outras versões de mim, rostos que pareciam ser de outras épocas, todas com expressões de angústia e desespero. No centro de tudo, uma mulher, com vestes de tempos passados, que sussurrou algo que não consegui entender, mas que ecoou na minha mente, mesmo depois que acordei: "Lembre-se de quem você é." Acordei ofegante, meu coração batendo forte no peito. O sonho parecia tão real que, por um momento, eu não sabia mais o que era realidade e o que era ilusão. Mas aquela frase, aquele pedido, continuava a me assombrar, como se algo ou alguém estivesse tentando me lembrar de algo importante, algo que eu havia esquecido há muito tempo. Foi apenas o início de uma série de eventos que mudariam minha vida para sempre. Aquela mansão, o espelho, as versões de mim mesma, nada disso fazia sentido, e ao mesmo tempo, parecia ter uma conexão profunda com algo enterrado dentro de mim. E assim, minha busca pela verdade começou, guiada por aquela única frase que se recusava a ser esquecida: "Lembre-se de quem você é." Os dias seguintes foram um verdadeiro tormento. Aquela frase, "Lembre-se de quem você é", ecoava incessantemente na minha mente, como se estivesse gravada nas profundezas do meu ser. Durante o dia, eu tentava me concentrar no trabalho, mas era inútil. Uma sensação de déjà vu constante me atormentava. Tudo ao meu redor parecia vagamente familiar, mas eu não conseguia entender porquê. E à noite, os sonhos voltavam, cada vez mais intensos, cada vez mais reais. Cada vez que eu fechava os olhos, voltava para a mesma mansão antiga, percorrendo os mesmos corredores escuros e cheios de segredos. Mas, a cada sonho, eu ia mais fundo, explorava mais quartos, descobria mais detalhes. E sempre, no final, encontrava o espelho. Aquele espelho de moldura dourada, envelhecida, que parecia conter não apenas meu reflexo, mas as sombras de vidas passadas. Em uma dessas noites, o sonho mudou. Dessa vez, não era apenas um espectador. Eu era a mulher no espelho, a mesma que sussurrava aquelas palavras enigmáticas. Estava vestida com roupas de outra época, um vestido pesado, de tecido nobre, mas manchado pelo tempo. Senti o peso daquelas roupas, o aperto do espartilho, e percebi que estava dentro de uma vida que não era minha, mas que, de algum modo, parecia pertencer a mim. As vozes ao meu redor ficaram mais claras. Podia ouvir sussurros, risos distantes, e ao olhar para o espelho, vi rostos, dezenas de rostos, todos parecendo vagamente familiares. Eles estavam lá, presos dentro daquele vidro, observando-me com expressões de tristeza e expectativa. A mulher no reflexo, a versão de mim mesma de outra época, começou a falar de novo, mas desta vez, entendi cada palavra. "Você prometeu, Letícia. Prometeu que nos libertaria." Acordei com o coração acelerado, o suor escorrendo pela testa. Aquelas palavras soaram como uma sentença.
Algo dentro de mim sabia que eu precisava fazer algo, mas o quê? A sensação de urgência era esmagadora, e eu sabia que não podia ignorá-la. Decidi que precisava descobrir mais sobre aquela mansão, sobre aquela vida passada que parecia me chamar. Passei dias pesquisando, cavando fundo em arquivos históricos, livros sobre reencarnação, lendas antigas da região. Foi então que descobri a história de uma antiga mansão, uma propriedade que havia sido abandonada há séculos, envolta em mistério. A lenda dizia que as almas das pessoas que viveram ali ficaram presas dentro da mansão, incapazes de encontrar paz. A descrição da mansão correspondia exatamente àquela dos meus sonhos. O choque de reconhecer os detalhes me fez entender que aquilo não era apenas uma coincidência. Senti que precisava ir até lá, ver a mansão com meus próprios olhos. Quando finalmente a encontrei, abandonada e em ruínas, meu coração quase parou. Lá estava ela, como em meus sonhos, desmoronando com o peso dos anos, mas ainda imponente. Era como se a própria estrutura estivesse esperando por mim, guardando segredos que eu estava destinada a descobrir. Entrei na mansão com o coração na garganta. Cada passo que dava ecoava pelos corredores vazios, como se a casa estivesse viva, sussurrando em seu silêncio. Tudo estava coberto por uma espessa camada de poeira, mas as lembranças do meu sonho guiavam-me por cada canto. Sabia exatamente para onde ir, como se já houvesse percorrido aquele caminho inúmeras vezes. E então, cheguei ao espelho. Ali estava ele, exatamente como em meus sonhos, o mesmo espelho de moldura dourada, desgastada pelo tempo, mas intacto, como se tivesse sido preservado por uma força invisível. Meu reflexo estava diferente, mais pálido, os olhos arregalados de medo, mas havia uma estranha familiaridade em tudo aquilo. Ao me aproximar, senti o ar ao meu redor ficar mais denso, quase sufocante. O espelho parecia vibrar com uma energia própria, e as sombras no reflexo começaram a se mover. Vi as almas das pessoas presas ali, as mesmas que vi em meus sonhos, e todas me encaravam com expressões de desespero. Elas esperavam algo de mim. E então, a mulher no espelho, a versão de mim mesma de outra vida, sussurrou uma última vez: "Você prometeu. É hora de cumprir." Quando aquelas palavras ecoaram pelo quarto escuro, senti um arrepio gelado percorrer minha espinha. É hora de cumprir. A frase reverberou dentro de mim, como se cada parte do meu ser soubesse o que estava prestes a acontecer, mas minha mente ainda se recusasse a aceitar. Eu estava paralisada diante do espelho, hipnotizada pelo reflexo que não era apenas o meu. Era como se todas as vidas que eu já havia vivido estivessem se reunindo ali, naquele instante, exigindo algo de mim. O espelho começou a brilhar com uma luz fria, quase azulada, que parecia emanar das profundezas do vidro. As sombras das pessoas que vi nos sonhos, aquelas almas perdidas, começaram a se mover com mais intensidade. Suas formas, antes indistintas, agora estavam mais nítidas, como se estivessem à beira de romper a barreira entre o espelho e o mundo real. Seus olhos, todos eles, fixaram-se em mim, e senti o peso das suas expectativas, do sofrimento que carregavam há séculos. Minhas mãos tremiam, mas não conseguia desviar o olhar. Algo maior que minha própria vontade me puxava para mais perto do espelho, como se ele fosse um imã irresistível. Com passos hesitantes, aproximei-me até estar a centímetros da moldura dourada. O ar ao meu redor parecia vibrar, denso e carregado de eletricidade, e eu podia sentir o poder que emanava daquele objeto antigo. Foi então que a mulher no espelho, a minha versão de outra vida, começou a se mover de forma independente do meu próprio reflexo. Ela estendeu a mão para mim, seus olhos, cheios de uma tristeza antiga, imploravam por algo que eu ainda não compreendia completamente. Meu coração batia descompassado, e quando sua mão tocou a superfície do vidro, uma dor aguda atravessou meu peito, como se uma lâmina invisível tivesse sido cravada em meu coração. De repente, fui tomada por uma enxurrada de memórias que não eram minhas, mas que de algum modo pertenciam a mim. Vi flashes de vidas passadas, uma mulher aristocrata em um salão de baile, um soldado em uma guerra antiga, uma mãe chorando a perda de um filho. Cada cena era marcada por dor, arrependimento e um desejo insaciável de redenção. E então, compreendi. Eu havia vivido todas aquelas vidas. Em cada uma delas, havia feito uma promessa. Uma promessa de que, na próxima vida, libertar as almas presas naquela mansão.
Mas a cada reencarnação, eu falhava, e o ciclo recomeçava. Aquelas almas, que haviam se tornado minhas companheiras de tormento, esperavam por mim, a única que poderia libertá-las, porque em todas as vidas, a culpa sempre fora minha. Com o último olhar para a mulher no espelho, entendi que o momento de romper o ciclo havia chegado. Estendi a mão, tocando o espelho como ela fizera, e senti uma força tremenda me puxar. O espelho começou a rachar sob meus dedos, as fissuras se espalhando como teias de aranha. Um som ensurdecedor de vidro estilhaçando encheu o ar, mas eu não recuei. De alguma forma, sabia que o único caminho era seguir em frente, independentemente do que isso significasse. À medida que o espelho se despedaçava, uma luz cegante irrompeu dele, e eu senti como se estivesse sendo sugada para dentro, para um lugar onde o tempo e o espaço não existiam. Gritei, mas meu grito se perdeu no vazio, enquanto tudo ao meu redor se dissolvia. As sombras das almas presas começaram a se libertar, uma por uma, suas formas esvaindo-se na luz que se expandia, preenchendo todo o espaço ao meu redor. E então, no meio daquele caos, a voz da mulher, da minha própria voz, ecoou pela última vez. Finalmente, estamos livres. Senti meu corpo se desfazendo, minha consciência se fragmentando em 1000 pedaços, enquanto tudo ao meu redor se desintegrava. A última coisa que vi foi o reflexo de todos nós, juntos, como se por um breve instante, todas as minhas vidas estivessem alinhadas, unidas pelo mesmo destino. E então, tudo se apagou. A escuridão me envolveu, e por um momento, não havia mais nada. Nenhuma dor, nenhum medo, apenas um silêncio profundo e infinito. Eu havia cumprido a promessa, mas o preço havia sido alto. Quando a escuridão finalmente se dissipou, percebi que estava de volta à mansão. Mas algo estava diferente. O ar, antes pesado e sufocante, agora estava leve, quase etéreo. Olhei ao redor e vi que os corredores, antes escuros e ameaçadores, estavam banhados por uma luz suave e tranquilizadora. A sensação de opressão havia desaparecido, substituída por uma paz estranha, quase surreal. Levantei-me do chão, sentindo uma leveza que nunca havia experimentado antes. Meu corpo, antes tomado pelo medo e pela dor, agora parecia quase irreal. Quando olhei para minhas mãos, vi que estavam translúcidas, como se fossem feitas de névoa, como se eu fosse parte daquele ambiente e, ao mesmo tempo, algo além dele. Caminhei pelos corredores, que agora pareciam infinitos e cheios de um silêncio acolhedor. As paredes, antes cobertas de mofo e decadência, estavam restauradas, suas cores vivas e vibrantes, como se a mansão tivesse sido trazida de volta à sua antiga glória. Mas havia algo mais, algo que eu ainda precisava entender. Cheguei ao salão principal, o mesmo lugar onde sempre encontrava o espelho. Agora, em vez de estar em ruínas, o salão estava majestoso, como uma memória viva de tempos antigos. E ali, no centro, estava o espelho, mas algo nele havia mudado. A moldura dourada estava intacta, reluzente como nunca antes, e o vidro, agora sem rachaduras, refletia uma imagem que não era apenas a minha. No espelho, vi as almas que eu havia libertado. Estavam todas ali, seus rostos calmos e serenos, como se finalmente tivessem encontrado a paz que tanto buscavam. Ao olhar para eles, senti uma conexão profunda, um reconhecimento de que, de alguma forma, havíamos completado algo juntos, algo que transcendeu o tempo e o espaço. Mas quando olhei mais de perto, vi algo que me fez parar. No centro do reflexo, onde antes vi a mulher que me guiou por todo esse processo, agora vi apenas a mim mesma. E, ao mesmo tempo, percebi que eu não estava realmente lá. Não da forma como costumava estar. Eu era parte daquele reflexo, uma sombra de mim mesma, uma figura que pertencia tanto ao espelho quanto ao mundo que ele refletia. Foi então que entendi. Ao libertar as almas, eu havia sacrificado a minha própria. Eu não estava mais viva no sentido comum da palavra. Havia me tornado uma guardiã daquele lugar, uma entidade que existia entre o passado e o presente, entre a vida e a morte. Eu era, agora, parte da mansão, do espelho, de tudo aquilo que um dia havia tentado libertar. Ao me afastar do espelho, uma estranha aceitação tomou conta de mim. Eu não sentia medo ou arrependimento, apenas uma compreensão profunda de que esse era o meu destino. Eu havia cumprido minha promessa, mas o preço foi me tornar parte do ciclo que tentei quebrar.
Enquanto caminhava pela mansão restaurada, senti as paredes sussurrarem histórias antigas, e percebi que estava ouvindo a voz de todos aqueles que um dia estiveram presos ali. Agora, eu era guardiã dessas histórias, a testemunha silenciosa de vidas passadas, e a responsável por manter a paz que havia sido finalmente alcançada. A última coisa que vi, antes de tudo se apagar novamente, foi o reflexo no espelho. Meu rosto estava calmo, sereno, e pela primeira vez, eu senti que, de alguma forma, estava onde sempre deveria ter estado. E então, lentamente, me fundi àquele lugar, ao espelho, à mansão, sabendo que, enquanto a história continuasse a ser contada, eu estaria ali, esperando pelo próximo ciclo, pela próxima promessa a ser cumprida.